Olá, professor Kleber, eu sou o Cauã Mesquita da turma de Florestas 1. Bom, creio que já notou que a minha voz está um pouco diferente, mas não se preocupe, é a gripe que atacou forte kkk. Brincadeiras à parte, a verdade é que no momento eu estou dentro do carro viajando em família e não consigo gravar aqui. Peço até desculpas por isso, mas foi a única forma que eu consegui fazer. Mas vamos ao que importa. Eu e a minha colega Amara Vitória fizemos o trabalho juntos com nossos moldes de massinha de modelar. Então, let's go! Interface. A interface é uma das principais fases do ciclo celular e ocorre em 3 etapas: G1, S e G2. Pode-se dizer que é o estágio de preparação da célula para a divisão, pois ocorre seu crescimento e a duplicação do DNA. No ciclo celular, a etapa S representa o período de síntese de DNA, enquanto que G1 e G2 constituem o espaço antes e depois da produção do material genético. A interfase é subdividida em 3 estágios: G1, S e G2. Fase G1. G1 é o período que antecede a duplicação do DNA e é caracterizado pelo aumento do tamanho da célula e metabolismo celular normal. Nessa etapa ativa da célula, há a síntese de RNA e produção de proteínas, inclusive as proteínas sinalizadoras que indicarão quando a divisão celular começará. Algumas células podem partir da etapa G1 e entrar em uma fase de repouso, chamada de G0. Fase S. A etapa de síntese, chamada de S, é a que necessita de mais tempo para ocorrer, pois é responsável pela duplicação semiconservativa do DNA. Cada DNA replicado é formado por uma cadeia de polinucleotídeos da molécula-mãe e se une a uma nova cadeia complementar. A duplicação do material genético é uma importante parte do ciclo celular, pois garante que na divisão celular as células filhas sejam idênticas à célula-mãe. Fase G2. O intervalo G2 ocorre após a duplicação do DNA e antes da divisão celular. Assim como em G1, a síntese de proteínas e de moléculas que participarão da divisão, além de um crescimento adicional. Tanto G1 quanto G2 apresentam pontos de checagem, feitos por moléculas de controle, ou seja, há a verificação do que foi produzido na célula. Se, por exemplo, o DNA apresentar algum dano ou erro, o ciclo celular age para corrigir o problema, ou ocorre a morte celular. O que acontece depois da interfase? Após a interfase no ciclo celular ocorre a divisão celular. Como um material genético celular foi duplicado na interfase de uma célula inicial, há a formação de 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. Mitose. A mitose é um processo de divisão celular onde uma célula dá origem a 2 outras células geneticamente idênticas e ocorre em basicamente 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Agora vem os meus lindos moldes. Prófase. Ocorrem modificações no núcleo e no citoplasma da célula e, por isso, é a fase mais longa da mitose. As principais alterações são: aumento do volume nuclear, condensação ou espiralização dos cromossomos e rompimento da carioteca. Metáfase. Na metáfase ocorre a condensação máxima dos cromossomos, e os centrômeros se alinham na placa equatorial da célula, enquanto os pares de cromátides se separam. Anáfase. Na anáfase ocorre a divisão do centrômero e separação das cromátides irmãs, que se deslocam para os polos opostos da célula com o mesmo material genético. Telófase. A telófase é a última etapa da fase mitótica e consiste na reorganização da carioteca, descondensação dos cromossomos e reaparecimento do núcleo. Além disso, ocorre também a citocinese, que corresponde à divisão do citoplasma. Posteriormente, a célula regressa à interfase. Outro processo de divisão celular é a meiose, que difere da mitose por produzir 4 células geneticamente modificadas. A meiose é a divisão celular que ocorre na formação dos gametas, reduzindo o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Assim, uma célula-mãe diploide origina 4 células filhas haploides. O processo ocorre por meio de 2 etapas de divisões celulares sucessivas, dando origem a 4 células. Meiose 1. Etapa reducional, pois o número de cromossomos é reduzido pela metade. Meiose 2.
Etapa equacional. O número de cromossomos das células que se dividem mantém-se o mesmo nas células que se formam. A meiose ocorre quando a célula entra em fase de reprodução, sendo o processo essencial para a formação de gametas, esporos e nas divisões do zigoto. Fases da meiose. Meiose 1. Interfase 1. Na interfase 1 os cromossomos são finos e compridos. Ocorre a duplicação do DNA dos cromossomos, formando assim as cromátides. Após a duplicação inicia-se a divisão celular. Prófase 1. A prófase 1 é uma fase bastante complexa, sendo dividida em 5 subfases consecutivas. Leptóteno. Cada cromossomo é formado por 2 cromátides. Pode-se notar a presença de pequenas condensações, os cronômeros. Zigóteno. Inicia-se o emparelhamento dos cromossomos homólogos, denominado de sinapse, que se completa no paquíteno. Paquíteno. Cada par de cromossomos homólogos possui 4 cromátides, constituindo uma bivalente ou tétrade, formada por cromátides irmãs, as que se originam de um mesmo cromossomo, e as cromátides homólogas, as que se originam de cromossomos homólogos. Essas podem sofrer uma ruptura na mesma altura, e os 2 pedaços podem trocar de lugar, realizando uma permutação ou crossing over. Como os cromossomos são portadores de genes, ocorre uma recombinação gênica. Diplóteno. Os cromossomos homólogos começam a se afastar, mas permanecem ligados pelas regiões onde ocorreu a permutação. Tais regiões constituem os quiasmas. Diacinese. Continua ocorrendo condensação e separação dos cromossomos homólogos. Com isso, os quiasmas vão escorregando para as pontas das cromátides, processo denominado terminação dos quiasmas. À medida que as fases evoluem, o nucleolo e a carioteca desaparecem. Metáfase 1. Na metáfase 1, a membrana celular desaparece. Os pares de cromossomos homólogos se organizam no plano equatorial da célula. Os centrômeros do cromossomo homólogos se ligam a fibras que emergem de centríolos opostos. Assim cada componente do par será puxado em direções opostas. Anáfase 1. Na anáfase 1, não ocorre divisão dos centrômeros. Cada componente do par de homólogos migra em direção a um dos polos da célula. Telófase 1. Na telófase 1, os cromossomos desespiralizam-se, a carioteca e o nucleolo reorganizam-se e ocorre a citocinese, divisão do citoplasma. Desse modo, surgem 2 novas células haploides, meiose 2. A meiose 2 é extremamente semelhante à mitose. A formação de células haploides a partir de outras haploides só é possível porque ocorre durante a meiose 2, a separação das cromátides que formam as díades. Cada cromátide de uma díade dirige-se para um polo diferente e já pode ser chamada de cromossomo irmão. As fases da meiose 2 são as seguintes. Prófase 2. Ocorre a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos. O nucleolo e a carioteca voltam a desaparecer. Metáfase 2. Os centríolos estão prontos para serem duplicados e os cromossomos organizam-se na região equatorial. Anáfase 2. As cromátides irmãs separam-se e se migram para cada um dos polos da célula, puxadas pelas fibras do fuso. Telófase 2. As fibras do fuso desaparecem e os cromossomos já encontram-se nos polos da célula. A carioteca surge novamente e o nucleolo se reorganiza. Por fim, ocorre a citocinese e o surgimento de 4 células filhas haploides. Bom Clebinho, essa foi a nossa apresentação com os moldes. Espero que tenha gostado de coração. Deu um trabalhão para fazer, então tomara que valha o esforço. É isso, até mais.